Nesta terça-feira é celebrado o Dia do Mestre. Para falar sobre a importância da data, convidamos o vereador professor Célio Luparelli para uma entrevista. Ele é presidente da Comissão de Educação da Câmara do Rio e, na conversa com a repórter Simone Braga, ele fez um balanço sobre os trabalhos da comissão até hoje. Vereador, já agradeço aqui desde o início a sua participação para essa entrevista tão importante nesse dia especial, no dia que celebra o Dia do Professor. Vereador, qual o balanço que o senhor faz aí do trabalho da Comissão de Educação, a comissão permanente aqui da casa? Bem, olha só, nós tivemos a oportunidade de inovar, retirando as audiências públicas, que a comissão normalmente, qualquer comissão faz na própria Câmara, normalmente faz ali no plenário, em que nós temos, em média, 50, 60 lugares para serem ocupados, e a amostra sendo pequena, a realidade que aparece para nós da comissão é uma realidade distorcida. Então, nós da comissão resolvemos descentralizar, fazer aquelas chamadas audiências públicas regionalizadas, uma em cada CRE. Como nós temos 11 CREs, nós teremos que fazer ao longo deste ano, 2019, 11 audiências públicas. Já fizemos 8, faltam, portanto, 3, e o nosso planejamento, ao final da 11ª, nós temos uma reunião junto à comissão, a Secretaria de Educação e os coordenadores dessas 11 CREs para fazer uma avaliação global. Porque a nossa intenção é de 2020, nós pretendemos continuar na presidência da comissão e retornar nas mesmas 11 CREs para fechar aquilo que nós não conseguirmos fazer nesse primeiro momento. O balanço é altamente positivo, embora ainda algumas distorções, eu sou muito sincero, na fala, há umas distorções, até mesmo por conta da cultura, As pessoas se preocupam muito em não liberar suas ansiedades. A gente vê, por exemplo, que em algumas CREs há uma certa inibição. Isso é um processo de conquista. Eu digo sempre que a democracia do Brasil é uma democracia muito jovem. Na verdade, o Estado brasileiro se tornou verdadeiramente democrático com a Constituição atual, em 1988. Então, é muito pretensioso, da nossa parte, da parte de qualquer um, querer, com pouco mais de, nem chegamos ainda a 30 anos, querermos realmente que nós tenhamos um resultado democrático esperado, aquilo que a gente vê nas democracias europeias, na norte-americana, que já são seculares. Mas, de qualquer forma, os resultados têm sido positivos. E o que o senhor tem observado? São muitas reclamações, pedidos de ajudas? O que o senhor pode relatar para a gente? Repito, a despeito dessa inibição, que algumas crises a gente viu, principalmente por participação dos membros do CEP, que é do Sindicato dos Profissionais de Ensino Público, e mesmo a gente tentando forçar e conseguindo alguma resposta dos segmentos do SEC, aí não é CEP, é o SEC, Conselho de Escola Comunidade, representação de alunos, professores, pais de alunos e funcionários, nós vimos que algumas demandas são muito sérias. Algumas até que puderam ser resolvidas lá de plano, porque nós tivemos o apoio da Secretaria de Educação, sempre esteve lá a chefe do gabinete da secretária, da senhora secretária, e do próprio coordenador da CRE. Mas aquelas que demandam mais trabalho, quer dizer, mais orçamento. Por exemplo? Por exemplo, a questão da climatização, que demanda um trabalho mais profundo, uma análise mais profunda, e aí nós esperamos que ao longo desse período aí de 2019, ou no mais tardar de 2020, que a gente tenha contemplado os anseios. Mas a questão da climatização, a questão que também depende muito da ação forte do Executivo, que é o preenchimento de cargo de professores, merendeiras. Esse é um caso seríssimo. Inclusive, eu estou fazendo parte de uma CPI para tratar dessa questão das merendeiras, porque hoje nós não temos efetivamente um trabalho de merendeira. No tempo que eu era aluno, por exemplo, merenda era merenda. O que era merenda na época? Era um mingau, era um sanduíche, era coisa que uma pessoa podia fazer para 140 crianças com uma certa razoabilidade. Hoje já mudou essa realidade, refeição, é um almoço.
Além do de jejum, tem o almoço. E o almoço demanda cortar frango, cortar carne, descascar legumes, é um trabalho mais sério. Então, a questão das merendeiras é um caso sério, além da climatização e da falta de quadro de professores. Mas também é muito séria a questão dos agentes de educação infantil, que tem uma situação jurídica ainda não resolvida, né? O judiciário está entrando, o Ministério Público já se manifestou contrariamente à situação deles, então é uma questão que é muito demandada. Mas o que mais é nevrálgico nisso tudo é a questão da segurança. Na sexta CRE e na sétima CRE, terceira também. Mas que são aonde? Terceira no Meia, aquela área grande do Meia ali. Sexta é Pavuna, Anchieta, Ricardo Albuquerque. Sim, que abrange aquela área. Tem lá o Chapadão e tal. E Jacarepaguá, onde tem a Praça Seca e a Cidade de Deus, áreas que são áreas conflagradas. Nessas três, realmente, a questão da segurança está interferindo demais. Em todas está interferindo. Ensino, mas você imagina, em dessas escolas, você tem que parar a aula toda hora, né? E aí a questão não é, a Secretaria de Educação não tem condição para resolver isso aí. É preciso um trabalho de toda a sociedade, porque a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado não está tendo solução. Eles mesmos estão, nós estamos vendo no dia a dia aí, na televisão, nos programas televisivos, radiofônicos, no noticiário, jornal, impresso, estamos vendo que o sucesso não é aquele que é esperado por todos nós. Então, isso é um trabalho que eu sempre digo, tudo aquilo que leva tempo para complicar, vai levar um tempo mais ou menos igual para descomplicar. Então, é um trabalho... Envolve muitos setores. Muitos setores, muitos setores. Porque às vezes a gente até faz a pergunta, como mudar essa realidade? Mas não é da noite para o dia que a gente sabe. Não vai ser da noite para o dia. Nós vamos fazer agora em novembro uma audiência pública específica para essa questão. Vamos chamar os atores do Estado, do município. Queremos contar também com a presença da mídia para juntos procurarmos ver que caminho nós vamos seguir. Hoje, celebrado o Dia do Professor, como é que o senhor vê e avalia aí a atual situação do professor e a mensagem que o senhor deixa aí para a gente encaminhando o finalzinho da nossa entrevista? É um dia nobre para mim, né? Eu trabalhei em escolas durante toda a minha vida praticamente. Fui professor regente durante 44 anos. Concomitantemente dirigi escola, 2 escolas municipais, ambas na sexta CRE. Hoje a área é bastante complicada do ponto de vista de segurança pública. Então, a minha ligação ao magistério é plena. Tanto que eu fiz questão de optar por meu nome aqui, política, professor Célio Luparelli. Então, é um dia nobre para mim, é um dia que eu queria passar uma mensagem de esperança, apesar de que nós estamos vivendo momentos difíceis, seja na condição de trabalho, porque a sociedade mudou, né? Do tempo que eu era professor e diretor de escola, brincam muito comigo. Você teve sucesso porque a sociedade era outra. A sociedade, ela evolui, mas nós também temos que acompanhar isso aí. Então, a mensagem nossa tem que ser uma mensagem de esperança. Não há como mudar um país que não seja pela educação. Então, o nosso papel, o papel de professor, é para ser um papel singular. É preciso que a sociedade compreenda isso e valorize o professor, que os governos que representam essa sociedade, eleitos por ela, também entendam isso. E que a gente tenha, portanto, dias melhores. A minha mensagem, então, fica de esperança, dizendo que quando Deus veio ao mundo, veio em forma de professor. Jesus Cristo não foi mais que um belíssimo professor. Essa é a nossa missão. Com certeza. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pelo Dia do Professor e parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito aí na área de educação para o município do Rio de Janeiro. Muito importante. Eu que agradeço e salve dia 15 de outubro. Obrigada, vereador.